Gente, bom dia. Então, hoje eu queria falar sobre a morte. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô chegando do hospital agora, minha mãe foi operada meio de urgência, assim, porque ela tava com uma trombose. Uma coisa, não sei, quem sabe o que é uma trombose, enfim, uma coisa, eu não sei muito bem também, só sei que é uma coisa. E ela tinha que ser operada porque senão essa coisa podia ir, uma espécie de bolha que podia ir para o pulmão e ela podia morrer. E nesse momento toda a configuração das coisas se reconfigura, né? A configuração. Tudo se reorienta, porque é muito engraçado a potência que a morte tem, a ideia, a possibilidade da morte, a morte e o nascimento, né? De fazer todas as outras neuroses perderem um pouco do valor. Todas as outras questões perto da morte como questão, você fala, bom, isso não importa agora, o que importa é a manutenção da vida, o prosseguimento da vida. E eu fiquei ontem estava muito ansioso, porque ela entrou na sala de cirurgia e eu não estava lá, eu estava com o Martinho, não saía, meu irmão estava lá, ficava ligando para ele, e demorou, atrasou e tal, muito apreensivo com aquilo, e voltou para mim uma mania que eu tinha, que eu uso, eu falei isso no vídeo do avião aqui, do medo de avião. Eu sou fóbico, então eu tenho vários cacuetes, assim, hoje em dia menos, mas ainda tenho. E eu tinha em relação ao meu pai. Eu um dia vi meu pai lendo um poema, meu pai escrevia poemas, eu vi ele lendo um poema que era para a morte do meu avô, o pai dele que tinha morrido, e ele chorando nesse poema, lendo esse poema para minha mãe, quando eu era muito criancinha, eu devia ter uns 5, 6 anos, talvez. E nesse dia, meu pai chorando, eu entendi que ele estava chorando pela morte do pai dele, e aí eu entendi que meu pai ia morrer. E fiquei muito preocupado com aquilo, e aquilo durou muitos anos para mim. Então, sempre que eu imaginava que meu pai ia morrer, eu batia ou na madeira ou na minha testa, quando não tinha madeira. E isso foi seguindo. E então, sempre que eu imaginava a morte do meu pai, eu fazia isso como se isso pudesse evitar a morte dele. E ele morreu, né? E, obviamente, nada disso resolveu nada, ele morreu de qualquer forma. Não de qualquer forma, ele morreu como todo mundo vai morrer. Mas ele morreu já. Então, isso já faz 14 anos que ele morreu, eu acho. Bom, mas então, o ponto é que eu me vi agora com a minha mãe voltando a essa coisa como se isso tivesse uma espécie de automatismo meu de tentar evitar aquilo. E é muito engraçado como você percebe nessa situação, hoje em dia eu muito mais maduro, mais velho pelo menos do que eu era naquela época, você percebe que você não tem domínio disso, né? E quando a gente fala... É engraçado que a gente fala se para a morte, né? Como se ele morrer, se isso acontecer. E não é se, é quando, né? É quando. Não tem se. Então, quando alguém vai para o hospital fazer um procedimento desse, o que você pode fazer é torcer para que não seja agora que essa pessoa morra. E torcer para você ter mais tempo com ela. Mais tempo, mais experiências com ela, mais tempo nesse sentido, mais vivências possíveis. Percebe? E não para que... Aí a gente passa... Não, passou. Não morreu. Então não vai morrer. A gente faz essa operação mental que anula a morte como ideia necessária. A gente fala, se morrer, se meu pai morresse... Não, é quando ele morrer. É quando a gente morrer. Eu acho que se a gente pensasse a morte todas as vezes como quando e não como se... A gente estaria mais atento às experiências que a gente está vivendo agora. E era disso que eu queria falar. E aí passei a noite com a minha mãe no hospital, lá... conversando com ela, uma coisa que nunca acontece, passar a noite conversando com a minha mãe, né? E ajudei ela a se trocar e tal, toda uma coisa delicada de um corpo, né, de uma pessoa, da sua mãe, que você está ali tentando cuidar. Eu não sei quem já teve essa experiência, mas é uma coisa muito delicada. E de você perceber como a morte te faz lembrar que aquilo é a vida, né? Tá ali com aquela pessoa ali. E por que a gente precisa da morte para lembrar disso, né? A morte já está dada. A gente devia não se esquecer disso nunca. A gente precisa desse momento de tensionamento máximo para falar, caramba, pode ser que morra. Não é pode ser que morra, vai morrer. Vai morrer. Então, se concentra, né? E retira todo esse campo neurótico que dê para tirar, o que dê para tirar, o que dá para tirar, tira. E se concentra em estar ali. Porque não é uma possibilidade, é uma concretude, é uma necessidade. É assim. Bom. Até amanhã, gente. Obrigado. Não era um vídeo pessimista, não sei se deu para entender, mas era para ser
para que a gente parasse de precisar dessas experiências para se lembrar que a gente está vivo. Para que a gente parasse de precisar da morte como presença quase que imediata para se lembrar de que ela existe, de que ela está aí. Vamos lá. Até amanhã, gente. Obrigado. Me inscrevam aí se quiserem. Vocês sabem já. Obrigado. Bom dia para vocês. Tchau.